Política, com Rosiane Carvalho. 4h32 na capital amazonense. Hora de sabermos muito mais dos bastidores da política com a nossa colunista, jornalista Rosiane Carvalho, que está lá na capital federal, lá em Brasília, para trazer muitos dos assuntos que vão pautar os próximos dias aqui pra gente. Rosiane está conosco na ponta da linha. Oi, Rosiane, boa tarde para você. Boa tarde, Thaís Gama. Boa tarde para todos os ouvintes e para todas as ouvintes da Band News Difusora. Rose, a gente tem tema importante com o entrevistado, já para quem acompanha pelas imagens no Facebook, no YouTube, a gente consegue visualizar a Rosiane acompanhada de um entrevistado, coordenador da APIB, Kleber Caripuna. É isso, Rose? Caripuna? Era o Kleber, mas ele acabou entrando numa outra agenda. O ATL começou hoje, há ainda muitas caravanas chegando nesse momento aqui ao nosso redor, Thaís. E a gente conseguiu generosidade do tempo do Alcebiades Sapará, o vice-coordenador da coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. Ele esteve aqui na sexta-feira com a gente, falando dos 35 anos da COIAB. Volta para fazer ali um apanhado do dia de hoje e da semana do ATL. Repito para vocês, é um acampamento, é a primeira vez que a gente está cobrindo presencialmente, mas há uma série de debates em várias tendas, extremamente importantes para todas as questões indígenas. A gente não dá conta de tantas pautas, Thaís, essa é a grande verdade. São muitas pautas e são altamente relacionadas com os interesses do estado do Amazonas também. E aí, o Alcebiades Sapará vai contar para a gente um pouco de como foi hoje esse debate. O que a gente percebe é que há um tema que está no acampamento desde a sua primeira edição, que é demarcação, luta por demarcação de terra, porque a não demarcação tem uma série de consequências para os povos indígenas, e também na coletiva que teve hoje, da PIB, da COIAB, das lideranças, a pauta principal foi a decisão da organização do ATL de não abrir uma mesa, especialmente o presidente Lula, que durante a campanha e também como presidente esteve aqui do ATL, foi muito bem recebido, inclusive. A agenda agora prevê a ida dos povos indígenas até o Planalto para entregar a ele uma série de reivindicações que ele já havia se comprometido e que ainda não foi cumprida com os povos indígenas. Vamos ouvir aqui o Alcebiades Sapará sobre essa agenda deste primeiro dia e da semana. Alcebiades, eu queria que você fizesse um resumo de hoje, né? E também dessa pauta principal do ATL deste ano. Sim, boa tarde. Essa parceria do lado da telinha, as demais, Thaís, boa tarde, Rosiane. Mais uma vez, me sinto honrado em estar dando entrevista para vocês. Então, enfim, sobre o dia de hoje, mas deixar um recado super importante para quem está nos assistindo, que a 20ª edição do Acampamento Terra Livre vem hoje fazer uma reflexão o que o movimento indígena já conquistou até hoje e qual é a sua previsão daqui a 50, 100 anos. É isso que nós estamos fazendo. Há muitas especulações, há muitos noticiários, mas nós precisamos disso, nós tivemos que fazer isso para avaliar as nossas ações durante esses 20 anos, né? E hoje, dentro da pauta, dentro da tenda da Amazônia brasileira, que conta com um número de aproximadamente 2.400 lideranças, mas esse número ele vai cada vez mais aumentando, ele vai ser atualizado. Mas tivemos hoje pela manhã uma fala com a liderança, um resumo do que está acontecendo nos territórios, os avanços e os desafios, e agora pela tarde tivemos uma pauta jurídica voltada às ferramentas que nós, povos indígenas, estamos utilizando dentro desse cenário atual. Então esse foi o principal hoje, mas atendo que temos a tenda principal, do qual também teve umas discussões super interessantes, super importantes também. Alcebiades, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre essa pauta, marco temporal e também a presença, né, do governo institucionalmente durante a ATL. Por que vocês entenderam melhor neste momento que não fosse junto essa agenda? Exatamente, o movimento indígena ele sempre fez os embates através de estratégia, e a estratégia do movimento indígena foi fazer uma avaliação do que a gente conquistou até hoje, né? Exclusivamente dentro dos espaços de políticas públicas relacionadas aos nossos territórios. Só na Amazônia são em torno de 800 processos parados para demarcação de terra indígena. Esse processo ele
é lento, é complicado, e a gente entende que a gente precisa de novas estratégias. E você mostrando a sua estratégia pro teu rival, ela não é uma estratégia, ela se torna uma ferramenta para ele trabalhar contra nós mesmos. Então, essa é um dos pontos, né? Mas também temos vários outros tópicos. Mas dizer que o tema da ATL é nosso marco ancestral, nós sempre tivemos aqui. Essa é a realidade. Tá certo, Alcebias, muito obrigada, viu, por esse tempo. O Alcebias vai ter que correr porque ele tem uma série de reuniões e concedeu aqui generosamente um pouquinho do tempo dele pra gente. Obrigada. Obrigado, Rosiane. Boa tarde a todos e um forte abraço. Obrigada. Olha, agora a gente vai, Thaís, também ouvir um advogado indígena, o Ivo Makushi, que já é conhecido do público aí da Band News Difusora. O doutor Ivo Makushi faz parte da rede de advogados indígenas do Brasil, né? Houve uma mesa agora à tarde para discutir sobre as estratégias da advocacia indígena. É um momento diferente, porque num tempo passado, esses direitos estavam relegados a brancos, né? A pessoas que tinham interesse, mas não compreendiam por dentro o movimento indígena. E hoje a gente viu uma mesa cheia de advogados de todo o país discutindo os direitos indígenas. Eu queria, Ivo, que você explicasse mais ou menos qual é o resumo dessa estrutura que vocês pensam, né, para a advocacia indígena. Eu vi vocês debaterem sobre uma estrutura que é de colonizador, que dificulta o acesso aos direitos dos indígenas, debatendo de que haja advogados que defendem empresas e os interesses econômicos nos estados usando essa lei, né, sobre o marco temporal aprovada no Congresso já para agredir vocês dentro da questão do judiciário e uma série de outras pautas. Eu queria que você falasse um pouquinho delas para a gente. Olá, boa tarde, é um prazer sempre compartilhar as informações aqui. Hoje nós tivemos a mesa dos advogados indígenas, né? Nós, advogados indígenas da Amazônia brasileira, discutindo questões que nos afetam quanto indígenas, inclusive, né? Hoje nós temos essa rede de advogados indígenas atuando na defesa dos direitos coletivos dos povos indígenas, inclusive trazendo os desafios que a advocacia indígena enfrenta, né, em relação a essa atuação no Poder Judiciário brasileiro e a dificuldade que nós temos, né, da falta de reconhecimento, inclusive, dos direitos dos povos indígenas. E hoje nós, quanto advogados indígenas, atuando diretamente em nome das nossas comunidades indígenas, das nossas organizações indígenas, tem essa responsabilidade de ampliar a voz dos povos indígenas para dentro do Poder Judiciário brasileiro. Qual é a maior dificuldade hoje nessa estrutura do judiciário? Assim, vocês, na verdade, não estão sendo ouvidos para que essa estrutura se modifique de forma a atender a realidade dos povos indígenas. Exatamente, essas estruturas do Estado, Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, não foram criados, né, esses poderes para atender a realidade dos povos indígenas. E hoje os povos indígenas, principalmente a juventude, se apropria desse conhecimento não indígena, tanto na área jurídica, econômica, diversas outras áreas, para estudar melhor de que forma nós podemos traçar estratégias de ocupação desses espaços e também de garantir que os povos indígenas participem dos processos de tomada de decisões sobre questões que afetam a vida dos povos indígenas. Muito obrigada, Ivo. Obrigada por dar esse tempinho. Eu sei que tua agenda também está super concorrida. Agenda cheia. Nós já aqui contribuindo. Muito obrigado. Obrigada também. Bom, Thaís, é um bom resumo do dia de hoje, mas claro que teve muito mais discussões, a gente vai trazendo ao longo da programação, a gente vai acompanhar para a Band News Difusora e para a Rádio Difusora, o acampamento Terra Livre, com a presença de delegação de indígenas de todo o estado do Amazonas, isso já não é pouco, mas claro que a gente sabe que hoje a Band News Difusora, ela tem a atenção dos povos indígenas em outros lugares da Amazônia, porque essa nossa programação chega para eles porque eles compartilham vídeos e tudo mais, e a gente sabe que essas informações também chegam para todos os outros estados. Rose, além de toda essa agenda extensa, vários compromissos, várias pautas, como disseram os entrevistados aí, o Alcebias e também o Ivo, a gente também tem notícia do Republicanos. Está ou não na base do prefeito, as últimas movimentações do partido? Rose, o que a gente pode adiantar aqui para o nosso ouvinte? Olha, a gente tinha falado no fechamento da janela partidária, né, da janela da infidelidade, a divisão desses partidos, a gente destacou, inclusive numa participação minha no Giro de Notícias,
outro aqui na coluna de política da Band News, que como saiu robusto, né, na sua estratégia, a chapa, a candidatura do Roberto Cidade, a pré-candidatura do Roberto Cidade, presidente da Assembleia. Quantos partidos que estão ali na base aliada do governador Wilson Lima estavam no entorno dele. Mas a gente também disse numa coluna seguinte que a partir do momento que se fechava a janela partidária, o prazo da janela partidária e até as convenções, era o momento das pernadas. Lembra que a gente tratou disso aqui, Thaís? Lembro, Rose, que tinha muita coisa para acontecer e você disse que iam acontecer mesmo. Pois é, então teve uma votação hoje na Câmara que dá um pouco dessa sinalização para a gente, do que está acontecendo com republicanos, mas eu acho que mais forte ainda é uma declaração do secretário de Limpeza Pública, o Sabá Reis, que é do Avante, um dos principais aliados do prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, que vai concorrer à sua reeleição, evidentemente. Essa declaração dele sobre republicanos, eu queria que você colocasse no ar para a gente compartilhar com os nossos ouvintes. Vamos ouvir, Rose. O Republicanos, aliás, foi para o Arco de Aliança, confirmou isso ou não? Conosco? Eu não tenho conhecimento dessas tratativas, porque... Eu estou botando o Sabá aqui numa saia. Mas eu também estou com essa curiosidade desde ontem, porque muita gente tratou... Não, tá com o Davi, e muita gente tratou que tá com o Roberto Cidade. E eu vou mandar uma mensagem para o deputado Silas Câmara. Não, o Davi tem uma relação com a família do Silas, inclusive religiosa. Eles têm uma relação de amizade fraterna de muito tempo. E eu não vejo nenhuma preocupação se o Silas conversa com o Davi ou não, e que isso tenha que significar que republicano vai votar com o Davi. Agora, se tiver, para nós não é bom. E aí, Rose, depois de acompanharmos essa tentativa de não resposta do Sabá Reis, Rose? Olha, para quem está do outro lado, né, para quem está convicto numa aliança de um outro casamento, como a gente costuma falar na política, ele está conversando, o republicano está se engraçando bastante com a turma do Davi Almeida, pela declaração do Sabá Reis. Politicamente, é essa a interpretação que a gente pode tirar dessa declaração de um dos principais aliados do Davi Almeida, nessa entrevista que ele deu na semana passada para a gente, no Exclusiva. Além disso, Thaís, houve uma votação hoje, que é um calcanhar de Aquiles para a prefeitura, inclusive para o projeto de reeleição, porque você sabe que quem está na vitrine é avaliado por sua gestão, e a gestão depende muito do desempenho também de recursos públicos. O prefeito tenta já há alguns dias, já há algumas semanas, um empréstimo, só que para ter acesso a esse empréstimo ele precisa primeiro aprovar esse pedido dele na Câmara Municipal de Manaus, onde há uma divisão, houve um racha lá atrás, nessa base aliada dele. Muitas dessas pessoas ficaram num outro grupo, se definindo em torno do governador Wilson Lima. Pois bem, justamente hoje esse assunto volta à pauta da Câmara Municipal de Manaus, e segundo uma apuração da nossa repórter da coluna de política, Giovana Marinho, os votos que ajudaram a desempatar a votação do empréstimo a favor do prefeito foram de quem? De vereadores de qual partido? Você consegue chutar aí pra gente? Republicanos? Exatamente, dos 2 vereadores do Republicanos. Então, Thaís, a gente está começando a ver que os olhares, né, de quem está casado pro lado daqui está circulando muito pro adversário, né? E isso é um dado muito importante em política. Ninguém pode desmerecer, descredenciar informações como essas. Isso é só característica do período, Thaís Gama. Rose, a gente teve a prisão de um parlamentar também no Pará, suspeito de violência de gênero. E aqui também a Anne Moura reclamou de violência política de gênero no PT. Você pode também abordar para a gente esse assunto, Rose? Olha, a Anne vem se posicionando a esse respeito de que a candidatura dela está sendo impedida, sofrendo silenciamento dentro do PT. Ela cita diretamente, ela falou aqui numa entrevista pra gente também, você ouviu quando o Valdemir Santana estava presente no estúdio, que era partindo do diretório municipal. Hoje a Folha de São Paulo publicou uma matéria falando da quantidade de candidaturas femininas nas capitais do país todo. E aí cita a Anne Moura, pega uma declaração dela, ela repetindo esse entendimento dela de que a candidatura dela sofre uma violência política de gênero, um silenciamento. A mesma forma como ela tem falado, mas ela tem tido cuidado nas falas aqui no estado do Amazonas de direcionar
essa reclamação dela, nessa interpretação dela sobre o processo interno do PT para o diretório municipal. Pelo menos é o que eu percebi desde sempre na fala da Anny Moura. A construção da matéria da Folha de São Paulo, por óbvio, ela trata de política nacional e observa que essa entrada do Marcelo Ramos, a pré-candidatura dele no jogo, na disputa eleitoral de Manaus, parte de uma ação do presidente Lula. Então, a construção do texto dá uma interpretação, e aí eu já não sei dizer se foi essa ou não a intenção da Anny, preciso ouvi-la, mas dá uma interpretação que ela está sugerindo que essa agressão, essa violência parte da direção nacional e, portanto, do próprio Lula, né? Porque é quem toma essa decisão de colocar o Marcelo Ramos e atravessar o debate que estava ocorrendo aqui em Manaus sobre a pré-candidatura do PT. Claro que a gente já tratou sobre os detalhes de como o PT tratou, como o PT aqui tropeçou muitas vezes na construção dessa candidatura e do avanço da extrema-direita. Então, há toda uma questão política que coloca a candidatura do Marcelo Ramos até como necessária para o PT. Mas no enquadramento da discussão de política de violência de gênero, a forma como a Anny fala neste momento dá essa interpretação. Eu vi várias pessoas interpretando mesmo como se fosse um reclame direcionado ao presidente Lula. É possível que haja mais um momento de pronunciamento da Anny para esclarecer o que ela falou, silenciar, né, dessa vez e deixar a interpretação de que a reclamação dela, que essa violência parte do próprio presidente Lula. Mas é isso, foram essas as repercussões, algumas das repercussões do período eleitoral desta segunda-feira, deste início de semana. A gente vai ter mais coisa ao longo da semana, com certeza. Rose, obrigada pelas informações. É humanamente impossível acompanhar todos os assuntos, tudo que está passando aí em Brasília esses dias, mas a gente traz com você esse resumão amanhã. Nosso encontro, então, já está marcado aqui no Band News Amazônia, segunda edição. Obrigada por hoje e até amanhã. Até amanhã. Um beijo para todo mundo.